Fala galera, eu sou Apolo Torres, artista visual, fui convidado para conversar com vocês aqui no Voz do Artista. É da infância mesmo que tudo começou. Eu sempre gostei de desenhar, assim, sempre foi uma coisa que eu, apesar de eu ter vários outros interesses, assim, coisas que eu gosto, tipo, umas coisas que eu também sou aficionado por bicicleta, por música, mas, tipo, o desenho sempre foi uma coisa que permeou todos esses outros gostos, assim, sabe? Era um jeito de eu me expressar, de eu, tipo, projetar coisas que eu queria ser, coisas que eu queria fazer. E aí foi virando, sei lá, uma linguagem mesmo, um jeito de eu me expressar. Eu não sou formado em artes plásticas, né? Eu sou do design, sou formado em desenho industrial. Que foi uma coisa que, assim, apesar de eu gostar muito de desenhar e pintar desde sempre, eu acho que me faltava referência de gente que era profissional e que eu conseguisse vislumbrar que era possível viver disso, assim, sabe? Eu nunca tive essa coisa de frequentar galeria, tipo, meu contato com arte visual, assim, era muito limitado, assim, a, sei lá, um passeio da escola para o museu ou uma bienal que eu fui algumas vezes na vida. Então, eu realmente não tinha essa referência de que era possível viver de arte, assim, sabe? Eu acabei indo pro design porque, sei lá, eu dei uma olhada no currículo e aí o curso que eu fiz tinha um pouco de tudo que eu achava interessante, assim. Era um catado de várias coisas que eu achava legal e eu falei, bom, pelo menos dá para viver trabalhando com desenho, daí eu vejo o que eu faço, sabe? Nessa época que eu entrei na faculdade, foi uma época que o grafite brasileiro estourou, assim, né? 2005, 2006... 2006 acho que foi o ano que os gêmeos pintaram aquele castelo na Escócia. A admiração pelo grafite, pela arte de rua, sempre teve desde pequeno, assim, fazendo letra de picho, tentando inventar uns alfabetos. Nesse contexto que eu já estava na faculdade, aí o pessoal começou a trazer umas referências mais, assim, que eu comecei a entender que aquilo tinha um mercado, sabe, assim, tinha uma coisa que dava para viver disso. Aí os gêmeos estourando, outros artistas brasileiros também, por aí. Começou a dar para sonhar, sabe? E aí, enquanto eu ainda estava na faculdade, eu acabei arrumando um trabalho como assistente no artista plástico. Com esse trabalho, que eu fiquei um ano, deu para entender como que se fazia para viver profissionalmente de arte, assim, sabe? Muito mais do que aprender técnica, que eu aprendi também coisas legais ali. O trabalho dele não tem quase nada a ver com o meu, assim, mas nos processos, no jeito de preparar as obras, trabalhar camadas e tal, tem coisas ali que acabaram até me influenciando no meu jeito de produzir. Eu fazia muro também, assim, mas as duas coisas foram meio paralelas, assim, eu sempre tive esses dois lados, assim, sabe? Às vezes vendia tela para galeria, às vezes aparecia um trabalho de mural que eu fazia. As duas coisas sempre foram complementares, assim, sabe? Eu nunca consegui me dedicar unicamente a nenhuma das duas. Teve época que eu era muito mais ativo, assim, de fazer mural. Agora, sei lá, depois de quase mais de 15 anos nessa indústria vital, eu já tô meio cansado de pintar muro. Eu não tenho medo de altura, mas eu também não fico nem um pouco confortável, assim, é uma coisa que eu quero pintar, acabar logo para descer dali, sabe? Quando vai pintar prédio, o primeiro dia eu fico ali todo assim, tipo, o negócio balança, eu fico tentando estabilizar o balancinho e tal. Aí no último dia eu já tô lá, tipo, tem que dar uma esticada, eu piso na grade, já tô meio... Porque às vezes chega uma hora que você acaba esquecendo que você tá pendurado no 10º andar, sabe? Assim... Tem coisa que você faz às vezes ali, aí você vai lá embaixo e fala, nossa, não dá nem pra enxergar, pra que eu perdi uma hora fazendo aquele negócio, sabe? Daí ao longo do tempo eu fui entendendo quanto de informação é preciso colocar ali, a maior parte das coisas com rolo ou com aquelas trinchas grandes, parece uma vassoura, assim, sabe? Então, também queria entrar na questão de que seus trabalhos eles têm um caráter muito social. Eu acho que meu trabalho vai e vem, assim, tem coisas que eu faço que são super pessoais, assim, sabe? E tem outras que são mais diz respeito à sociedade, sei lá, a nossa história, como a gente chegou aqui e tal. Mas eu acho que no fim das contas,
tudo meio que se amarra. Eu gosto de refletir sobre a ação do tempo, como as coisas afetam umas às outras, sabe? Tipo, aquele trabalho que eu mostrei pra vocês que tem a menininha e o carro e tal. Nessa época, foi o ano que minha filha nasceu, 3 meses depois meu avô morreu, que era super próximo dele e tal. Situação ali que eu tava lidando com a chegada e a partida ao mesmo tempo e aí saiu aquela tela. É meio que raras vezes eu tô pintando assim, eu tô super consciente dos conceitos das coisas e tal. Tipo, esse trabalho aqui, mais um pouco, que eu planejei, pensei o que eu queria fazer e tal. Mas quando são esses trabalhos que eu considero mais pessoais, assim, às vezes eu tô com vontade de pintar um negócio, assim, sabe? Eu nem sei muito bem porquê, mas eu vou fazendo, dali a pouco as coisas vão se encaixando na minha cabeça, assim, sabe? Até um jeito de organizar um pouco o que eu tô sentindo e entender um pouco as coisas pelo que eu tô passando, assim. São assuntos que, puta, me afetam, né? São coisas sociais, às vezes é uma crítica, às vezes é uma observação sobre uma coisa que eu acho, como pode, sabe, assim, ter isso, essas duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, esse trabalho que eu mostrei dos panfletos e das pessoas em situação de rua. Sei lá, não cabe na minha cabeça como pode a gente tá numa cidade que tem mais de 600 mil imóveis vazios, a população de rua é enorme, mas aqui é de, sei lá, 40, talvez 50 mil pessoas, sabe? Não é uma questão de faltar lugar, sabe? É um outro negócio que eu tenho vontade de falar, porque assim, a gente tem que olhar para isso, sabe? Então, eu sempre tentei fazer realismo. E, em certa medida, eu conseguia fazer coisas legais, mas era autodidata, assim, né? Então, eu sinto que eu aprendi muita coisa sozinho, mas vários lugares que eu tinha descoberto, mas que eu não tinha um mapa inteiro muito bem na cabeça ainda, assim. E aí, essa época, foi 2013, eu falei, puta, eu não tô conseguindo, assim, eu tinha muita dificuldade de fazer retrato, assim, tom de pele. Fazia já bastante coisa realista, tipo, mas eu fazia mais cenários, fazia, tipo, objetos. O meu ponto fraco, assim, era entender, tipo, teoria de cor, mistura, assim, porque era muito intuitivo. E aí eu falei, bom, eu vou fazer um curso de retrato a óleo, porque aí eu já vou matar 2 coelhos numa tacada só, assim, eu vou aprender a fazer tom de pele e vou aprender a usar óleo para entender o que eu tô fazendo de errado. Me abriu muito a cabeça, assim, porque foi isso, várias pontas soltas eu consegui amarrar uma na outra, assim, e me deu uma puta base, assim, e também entendi como transpor essa estética pro muro, porque meus trabalhos de mural eram muito diferentes dos trabalhos de tela que eu fazia, porque nas telas já tinham as coisas um pouco realistas e os trampos de muro eram muito mais com linha, com contorno. Quando apareceu o convite eu fiquei muito feliz, assim, porque eu gosto muito de conseguir casar o trabalho de tipo de muro com alguma causa, algum assunto que seja relevante, que seja importante ser falado e tal. E nem sempre é possível, né? Fiquei super feliz que, assim, um muro gigante, um monte de gente que eu admiro pra caramba, que vai estar pintando junto, a molecada que vai conviver com aquilo e tal, e ver o processo. E eu sei muito como é importante de pequeno a gente ter referência e olhar a coisa, e, sabe assim, que, igual eu falei, eu sentado vendo os caras do meu bairro pintar, fazer os negócios, é onde, sei lá, começa aquela faísca que dá esse interesse e deixa a gente, sei lá, sonhar com o que a gente pode ser.